crianças do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, aula de número 9, ok? Crianças, vocês lembram dos nossos combinados antes de começar a nossa aula? Que é higienizar as mãos, organizar o ambiente, preparar e separar o nosso material. Vamos ver quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então olhem lá, para hoje nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha para fazer as anotações, de um lápis de escrever, borracha, apontador. Caso você não esteja, com todo esse material, você utiliza aquele lápis de escrever. Uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Combinado? Então vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem tudo isso. Higienizar as mãos e organizar o material. E aí, crianças, tudo pronto? Então nós vamos começar a nossa aula. Mas para a gente começar a nossa aula, nós vamos revisar o que a gente aprendeu na aula passada. Vamos lá? Então na aula anterior a gente aprendeu sobre os imigrantes indígenas. A gente conversou também um pouquinho sobre a diversidade da população brasileira. Vocês lembram da imagem que a professora trouxe para vocês? Olhem lá a imagem. Lembram do que se retrata, do que está dizendo? O que o autor dessa imagem quis passar para a gente? Qual é a representação, o entorno, qual mapa está representado nessa imagem? Isso, a gente está falando da diversidade da população brasileira, E a imagem representa o mapa do Brasil. Legal, né? E aí, crianças, a professora Fran também trouxe outra imagem para vocês. Vamos observar? Olhem lá. E também uma informação que, segundo o censo de 2010, 897 mil indígenas há no Brasil. Também fizemos algumas atividades, para entender como são os brasileiros, como observamos a diversidade étnico-racial. Vocês lembram disso? E aí, crianças, nós também fizemos a nossa terceira atividade. Vamos ver? Você identifica diferenças culturais entre os indígenas e os outros povos que apresentamos no decorrer da aula? Explique! Estão lembrados? Então, crianças, agora nós vamos começar a nossa aula de número 9. Olhem lá, aula 9, indígenas e quilombolas. Não esqueçam de registrar no caderno o número da nossa aula, o tema e a data de hoje. Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem isso.
Crianças, vocês lembram na aula passada que a professora Fran passou para vocês o vídeo da professora Silmara? Que ela tem muita experiência com a população indígena, né? Bacana aquele vídeo, né? Ela conversou e contou para nós um pouquinho, né? Do modo de viver de cada população indígena, né? De cada povo indígena. Ela também falou sobre a moradia, sobre a alimentação, sobre as escolas indígenas, né? Que bacana a gente saber que eles aprendem a sua língua de origem, né? Aprendem os mesmos conteúdos que a gente aprende na escola, mas através da sua língua de origem, certo? E aí a professora Fran trouxe um slide aqui pra gente lembrar quais eram os povos indígenas que a professora Silmara trouxe no seu vídeo. Olhem lá, no estado do Paraná existem atualmente 4 etnias indígenas: Guarani, Caigangue, Xetá e Xoclengue. Crianças, vocês estão vendo também na aula de história, né, sobre a população indígena. A professora Fran trouxe apenas 4, mas existem outras etnias indígenas, tanto aqui no Paraná quanto no Brasil, que a gente pode encontrar nos nossos livros didáticos, tá? A professora Fran também trouxe algumas sequências de imagens sobre os indígenas. Vamos observar sobre cada população indígena, sobre cada povo indígena. Olhem lá, primeira imagem, povo Guarani. Na segunda imagem, a gente tem o povo Caigangue. Na terceira imagem, ou nessa imagem do slide, na primeira, né, povo Xoclengue. E por último, o povo Xetá. Crianças, vocês repararam alguma coisa nessas imagens? Vocês perceberam que eles estavam se vestindo como nós? Sim, eles se vestem como nós. Não é por causa disso que eles deixam de ser indígenas, né? E aí, a professora trouxe mais uma informação para vocês. Observem lá no slide. Hoje, são aproximadamente 9.015 indígenas que vivem em 17 terras demarcadas aqui no Paraná. E aí, crianças, a professora Fran trouxe essas informações mostradas em mapas. Vamos observar os nossos mapas? 2 mapas. Olhem o primeiro. Olhem lá, observem a legenda e do que se trata aqueles números. Vocês estão observando que esse mapa a gente não tem um título, mas a professora Fran contou para vocês sobre o que ele retrata, né? Sobre a população indígena no Paraná. E aí, cada número tem um nome da reserva indígena. No próximo mapa, a gente também tem ali a legenda para nos ajudar a identificar. Se a gente pensar ali na nossa Rosa dos Ventos, na orientação, qual será que é o lugar que a gente encontra mais a população indígena aqui no Paraná? Conseguiram perceber? Legal, né, crianças? E agora a professora Fran trouxe uma frase e vocês vão ajudar a professora Fran a completar essa frase com base nas informações dos mapas. Olhem lá, a frase é a seguinte: no estado do Paraná, as terras indígenas estão concentradas nas regiões. Quais são as regiões, crianças? Vamos pensando aí. Vamos ver quem vai acertar. Ah, legal! Olhem lá, vocês estão espertos na região central e sudoeste. Então, a nossa frase fica assim: no estado do Paraná, as terras indígenas estão concentradas nas regiões central e sudoeste. Bacana, né, crianças, saber tudo isso? E aí, crianças, a professora Fran trouxe um pouquinho mais de algumas atividades, né, dos povos indígenas. Olhem lá os slides. O primeiro, ali, é a atividade econômica do grupo, né, da etnia Caigangue. Depois, a gente tem
3 atividades diferentes de povos, né, de etnias diferentes. Bacana essas imagens para a gente saber um pouquinho mais sobre a população indígena, né, crianças? Mas e como será que é a economia, né? Como será que sobrevivem? Então, olhem o slide que a professora trouxe para vocês. A economia das comunidades indígenas baseia-se na produção de roças de subsistência, pomares, criação de galinhas e porcos. Tá, crianças? Mas o que será que é roças de subsistências? Vocês já ouviram falar? A professora de vocês já trabalhou isso com vocês? Então, se não trabalhou, a professora vai explicar. Roças de subsistência é quando eles plantam para sua própria alimentação. Eles consomem, né? Tudo aquilo que eles plantam, eles consomem para sobreviver, certo, crianças? Mas não é só disso também que eles sobrevivem. Eles também fazem, produzem, né, artesanato, como cestos, balaios, arcos e flechas. E aí, crianças, a professora Fran trouxe um caça-palavras para ver se vocês estão ligadinhos na nossa aula. Eu aposto que sim, hein? Vamos lá? Vamos fazer juntos essa atividade, não precisa registrar, tá? Então, olhem lá, caça-palavras, economia dos povos indígenas. Olhem as palavras roças, pomares, artesanato, galinhas e porcos. Tente localizar aonde que estão essas palavras. Vou dar alguns minutinhos para vocês localizarem.
aí, crianças, encontraram todas as palavras? Se vocês não encontraram, não tem problema. Nós vamos fazer juntos agora, tá? Observem lá os slides. Onde será que está a palavra roças? Olhem lá, foi fácil essa, né? E agora, crianças, aonde será que está a palavra pomares? Ah, uma pegadinha, olha lá, tá ao contrário. E a palavra artesanato, vocês conseguiram achar? Outra pegadinha para vocês, hein? Para ver se vocês estão espertos. Vocês acharam, né? Vocês são ligeiros, muito bem. E a palavra galinhas? Isso, está ao contrário lá. E só falta a palavra porcos. Onde será que está? Está aí, olha lá, bacana. Vocês gostaram? Legal, né? A gente saber um pouquinho mais sobre os indígenas. Bacana, né, crianças? E agora a professora Fran vai começar a conversar com vocês sobre a população quilombola. Vocês sabem o que é um quilombo? E a palavra quilombola, vocês já ouviram falar? Para a gente entender um pouquinho mais, a professora Fran trouxe uma historinha para vocês. Observem a nossa história. Os africanos viviam em pequenos reinos em diversas partes do seu continente, a África. Trabalhavam com a agricultura, com a metalurgia e com a mineração. Quando os europeus começaram a explorar a costa da África, capturaram a população nativa e a escravizaram para trabalhar na Europa. A necessidade de mão de obra nas novas terras fez com que os europeus levassem os africanos ao Brasil e os escravizassem para trabalhar nas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo do ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café no Rio de Janeiro. Trabalhavam nas fazendas e viviam em péssimas condições humanas. Muitas vezes eram acorrentados nas senzalas para não fugirem. Aqueles que conseguiam fugir das fazendas abrigavam-se em quilombos, comunidades escondidas nas matas. Mas não era assim tão simples, né? Eles precisavam, né, de muito cuidado, de atenção. Eles encontravam lugares bem escondidos para formar essas comunidades, né? E aí, crianças, a professora Fran trouxe para vocês aqui um quilombo que é o mais conhecido. Talvez vocês já tenham até escutado sobre ele, né? Aqui no Brasil existem muitos, mas esse é o que a gente mais fala, que é o Quilombo dos Palmares. Observem lá a imagem, observe o mapa. Ele está localizado na Serra da Barriga, que hoje pertence ao estado de Alagoas. Bacana, né, crianças? E também a professora Fran trouxe mais uma informação para vocês. Olhem lá. Programa Brasil Quilombola. Desde 2004, o programa desenvolve ações voltadas para as comunidades quilombolas em várias áreas: acesso à terra, infraestrutura, qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local e direitos à cidadania. Então, crianças, esse foi um programa do governo federal, né, que foi elaborado aí para os quilombolas, para a comunidade quilombola. E aí, quando vocês voltarem às aulas, né, quando as aulas voltarem ao normal, vocês podem estudar um pouquinho mais e se aprofundar aí para conhecer o programa. Legal, né? Agora, observem a tabela que a professora Fran trouxe para vocês. Então, no Brasil, nós temos 3.271 comunidades. 2.729 certificadas pela Fundação Cultural Palmares, 241 tituladas pelo INCRA e 177.089 famílias. E também observem, crianças, quais são os estados brasileiros que a gente encontra mais, né, mais quilombos. Na Bahia, 797, no Maranhão, com 766, Minas Gerais, 381 e Pará, com 259. Crianças, a professora Fran também trouxe as informações, né, no mapa para a gente observar. Olhem atentamente o nosso mapa.
Observem também a legenda, né, que traz as informações, né? Então, olha lá, estimativa de localidades quilombolas nos municípios em 2019. Vejam ali a proporção, né, de quantas comunidades quilombolas nós temos aqui no Brasil inteiro. Conseguem perceber qual é o estado ou, de repente, qual é a região que a gente tem mais comunidades quilombolas? Ok, crianças, também observem o gráfico que a professora Fran trouxe. Lembram dos estados brasileiros que a gente tem, né? As comunidades, a localidade dos quilombolas? Olhem lá. Então, a professora Fran trouxe ali as 3 mais, né? Bahia, Minas Gerais e Maranhão. E no Paraná. Observaram as cores, o que, né, quer dizer, o que a legenda quer dizer dessas cores. Bacana essas informações, né, crianças? Vamos observar agora o mapa do Paraná, contando um pouquinho mais sobre as comunidades quilombolas. Olhem lá o nosso mapa. Conseguiram localizar? Vejam que a professora Fran trouxe para vocês com círculos, igual o nosso primeiro mapa, né? Conseguiram localizar? Será que aqui em Curitiba, ou a cidade que você está nos assistindo, será que tem alguma comunidade quilombola? Vocês estão conseguindo encontrar? E aí, crianças, a professora Fran trouxe um vídeo para vocês assistirem, que é um depoimento, um documentário, na verdade, de algumas pessoas que vivem em uma comunidade quilombola aqui no Paraná, que está localizada em Adrianópolis. Vamos assistir o vídeo? Sou Clarina, sou nascida, criada aqui em Minas-Gerais e fomos reconhecidos como remanescente quilombo. Para nós não foi novidade, foi porque as pessoas falavam para nós que a gente era descendência de negro, né? Mas a gente não levava muito a sério. Só que agora, uns tempos para cá, a gente está levando mais a sério isso. Mas olha, quando a gente saiu de lá, rapaz, vou falar a verdade, a gente saiu mesmo. Porque... Mas sabe que nós fomos pro promotor, né? O promotor falou que a área era minha, sabe? Pelos tempos que tal, eu criei minha filha lá em cima, isso aí não é da época, mas faz 6 anos que eu mudei aqui. Só que a gente deu trabalho mesmo se esquecer. Se esquecer não se esquece, né? Porque o lugar é muito bom, todo dia à tarde a gente ia lá pescar e é o lugar mais honrado do João Surá. Tinha os pés de café, né? Foi ficar lá e acabaram tudo mesmo. Abacate, laranja, que a gente formou lá, que na pessoa laranja mexerica. Foi o fazendeiro queimou tudo. A maioria que dançava era rancheira, né? E ele fez uma música, ele perdeu um canivete naquela noite. Daí o nome dele era Raimundo, né? Daí ele me cantava assim, Senhor Raimundo perdeu o canivete e não sei qual irmão dele achou lá e guardou, né? E daí tinha mais uns versos na música, mas só que a gente não chegou a aprender a detalhar toda a letra dela, né? Divertido. Daí, aí, mais ou menos tocar, a gente mais ou menos sabe, né? Que o Quintino, né? Que é o pai do Silvestre, tocava, né?
crianças, vocês gostaram do vídeo? Bacana, né? Uma simplicidade nesse vídeo, conhecer um pouquinho mais sobre essas pessoas que moram em comunidades quilombolas. Muito legal, eu adorei esse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. E aí, crianças, observem o nosso slide. As populações quilombolas estão por todo o território brasileiro, mas em alguns lugares há demarcações para reconhecer e legitimar os territórios onde vivem esses povos. Crianças, lembrando, o órgão responsável, né, pela população indígena é a FUNAI. E qual será que é o órgão responsável por essas demarcações de terras quilombolas? Vocês sabem? É o Ministério da Agricultura. E aí, crianças, a professora Fran trouxe para vocês mais mapas para a gente observar essas comunidades quilombolas. Olhem lá. Então, população negra e comunidades quilombolas no estado do Paraná. Olhem lá, localizem Adrianópolis. Acharam? Olha quantas comunidades tem lá. Bacana, né, crianças? E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Observem qual é a atividade. Atividade 1. Qual é o município do estado do Paraná onde está concentrada a maior quantidade de comunidades quilombolas? Essa está fácil de responder, hein, crianças? Vou dar um tempinho bem curtinho para vocês responderem.
E aí, crianças, conseguiram resolver a atividade? Se vocês não conseguiram responder, não tem problema. Observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês e ela também ampliou as imagens. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Então, retomando o nosso mapa, né? O mapa da população negra e comunidades quilombolas no estado do Paraná. Aí a professora Fran já tinha conversado com vocês. Qual é a cidade, né? Adrianópolis. Olhem lá que a professora Fran está aproximando, né, a imagem de vocês. Agora dá para ver bem certinho lá, olhem lá. Conseguiram achar? Isso, legal. Em Curitiba, vocês conseguiram ver? Infelizmente, né, nós não temos, né, comunidade quilombola em Curitiba. E olha lá, aproximando um pouquinho mais. Qual será? Conseguem ler o nome dessas comunidades? Olhem lá, Sete Barras, Porto Velho, Córrego Franco, né? A professora Fran não vai ler todos os nomes aqui, né? Mas a gente tem bastante em Adrianópolis. E aí, crianças, como será que a economia, como será que, né, os quilombolas sobrevivem? Olhem lá no slide. A economia das comunidades quilombolas baseia-se na agricultura de subsistência, criação de galinhas e outros animais, artesanato e pesca. A professora Fran também trouxe algumas imagens, né, para mostrar sobre a economia dos quilombolas. Observem lá. Conseguiram perceber? Muito bacana essas imagens, né? E aí, crianças, no Brasil, a existência da demarcação do território dos quilombolas ajuda também a preservar os costumes, né, daquele povo, a cultura. Bacana, né? Saber tudo isso. Então, crianças, vamos para mais uma atividade. Atividade de número 2. Olhem lá. Escreva e represente com desenhos a forma de vida dos povos indígenas e dos quilombolas. Se vocês gostam, aí de repente uma sugestão, né? Vocês podem até criar uma história em quadrinho, né? Se não, vocês fazem alguma coisa bem simples, tá ok? Vou dar aí alguns minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
E aí, crianças, conseguiram fazer a atividade de vocês? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois vocês fazem com mais calma, combinado? E a nossa aula está chegando ao fim. Mas, antes da aula terminar, vamos revisar o que a gente aprendeu hoje? Olhem lá, hoje nós aprendemos sobre a população indígena no estado do Paraná, sobre a população quilombola no Brasil e no estado do Paraná. Também fizemos algumas atividades, certo? E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!